Olá pessoal, vamos falar sobre a Unesp 2017. Uma prova, já posso dizer de antemão do contexto geral, uma prova que não fugiu do padrão esperado, uma prova muito bem elaborada, uma prova que soube distribuir muito bem as questões. Falando por matéria, falando por assunto. Prova de línguas, a prova de português. Uma prova que, por tendência, a gente já tem visto nos últimos anos o domínio das questões interdisciplinares e questões de interpretação de texto. Domínio das questões de interpretação. Caíram questões de gramática, se não me engano foram 3 questões de gramática, mas o domínio da interpretação, exigindo aquela capacidade do aluno de ler. O aluno que lê, o aluno que trabalhou isso em sala de aula, não teve surpresa. Nada diferente também na prova de inglês. A prova de inglês sempre exige aquelas questões que mesclam as questões de interpretação com as questões de gramática. Domínio nas questões de interpretação, nada não fugiu do padrão, e existia sim uma avaliação da questão gramatical do aluno. Nada que estava diferente do material ou até dos vestibulares anteriores. Como a gente orienta os alunos a fazerem provas anteriores, quem fez e ficou dentro daquela consistência que a Unesp mostra, não teve uma surpresa no dia da prova. Humanidades, falando de história, geografia e atualidades. Quando alguém pergunta sobre o padrão clássico de uma Unesp, se a gente for comparar a Unesp, Unicamp e FUVEST, a Unesp ela sempre teve uma característica, nos últimos 5 anos, ela sempre teve uma característica que dominou assim, uma cobrança mais pesada nesse mundo da geopolítica, da história, relacionando com questões interdisciplinares, com conceitos atuais e atualidades. Não fugiu do padrão. Uma prova muito bem elaborada, nenhuma questão fora do padrão. Em história, as questões se distribuíram muito bem na linha do tempo. Teve um equilíbrio entre história do Brasil e história geral. Né, a distribuição das questões em questões fáceis, médias, difíceis foi classificado como um todo entre os professores com uma prova que separou muito bem quem sabia o conteúdo da matéria e quem não sabia, ou seja, uma prova média para fácil, nada muito pesado. Geografia, a surpresa dentro do mundo da geografia é a ausência de questões de atualidades. E daí fica aquela dica dentro da possibilidade que a gente imagina como o vestibular trabalha, de que questões de atualidades podem aparecer na segunda fase. E tem muito assunto que pode ser cobrado em atualidades dentro de um caráter interdisciplinar. Então é muito interessante ficar ligado nessa tendência. Para a prova da primeira fase, as questões que se destacaram dentro do mundo da geografia são questões focando mais questões econômicas, questões políticas, e na geografia física, questões ambientais, né? Uma forte cobrança de questões ambientais e, como não podia deixar de ser, questões interdisciplinares. Biologia. Biologia, um equilíbrio muito sensato de questões fáceis, médias e difíceis. Os professores perceberam muito bem que ela transitou muito bem nesse degrauzinho de cobrança aí. As questões mais difíceis são aquelas que exigem um pouco mais de conceito. Um aluno bem preparado, que trabalhou com material, não teve surpresa. Na verdade, a prova inteira não apresentou surpresa. Questões que podem, assuntos que podem ir para o mundo segunda fase, que não foram cobrados na primeira fase, fisiologia e zoologia. Na primeira fase, o que a gente percebeu de destaque foi notório na parte de botânica. Química. Na parte de química, ela teve uma excelente distribuição da cobrança, né? Os assuntos que foram cobrados transitou muito bem dentro do leque dos assuntos dados em sala de aula. Nenhuma surpresa para o aluno que trabalhou com os vestibulares anteriores, que é o material de revisão do poliedro, né? Questões interdisciplinares, nada muito esdrúxulo, né? Uma questão, né, de mais de raciocínio, de interpretação do aluno ali, dentro do esperado. Uma prova muito consistente, como sempre. Física, o que a gente percebe também fazendo aquela bola de cristal para a segunda fase é que, como não foi cobrado termo na primeira fase, pode ser uma possibilidade de pensar, ficar atento a isso com relação à segunda fase. Os temas clássicos, né, mecânica, elétrica, óptica e ondas, foram cobrados na primeira fase, nessa prova de agora. Nada, nenhuma questão surpresa, nenhuma questão pesada, nenhuma questão que era matemática pura. Não, conceitos de físicas, bem trabalhado, exigindo do aluno, aquele aluno que estudou, aluno que fez a tarefa, aluno que acompanhou o material, acompanha a aula, nenhuma surpresa. Claro, toda a prova, como um contexto geral, apresentou uma distribuição muito clara de fáceis, médias e difíceis, não teve um predomínio. A prova foi classificada como uma prova média fácil, sem nenhuma surpresa para o nosso aluno. E finalizando o nosso parecer sobre a primeira fase da Unesp, a matemática. Questões criativas
questões diretas, e se eu fosse palpitar sobre qual matéria, qual assunto que cobrou um pouco mais do aluno, foi a prova de matemática. Não que ela estivesse difícil, mas frente às outras ela exigia um pouco mais do aluno na atenção da questão, né, do domínio do conteúdo para executar. Tudo também depende da ordem, como ele elaborou a prova, como ele estava no dia da prova. Um certo grau de dificuldade, mas isso comparado com as demais. Isoladamente, uma prova tranquila, abordou temas que a gente esperava, surpresa, né? Não cobrou polinômio, trigonometria, geometria espacial e geometria analítica. Tendência possível para a segunda fase. Uma prova, como eu disse, que mais uma vez se mostrou interessantíssima para o nosso aluno, é aquela prova que traz um bem-estar muito grande, porque o aluno que estudou, ele consegue refletir no dia da prova todo o desempenho dele, consegue subtrair ali os pontinhos que ele precisa. A gente espera também uma segunda fase dentro da normalidade e com essas dicas que eu dei que podem cair, assuntos que podem vir a cair na prova de segunda fase. É isso, essa foi a nossa Unesp 2017. Fico por aqui, até breve.